E essa é a segunda temporada do podcast Bora Falar. Você já sabe, aquele papo que você gosta de ter depois de assistir um bom filme ou uma boa série. E eu já começo com o pé direito esse ano de 2026. Feliz Ano Novo para você também, porque a gente sabe que é só depois do Carnaval que as coisas andam. A gente começa o primeiro episódio agora no finalzinho de março. Você sabe, toda quinta-feira, 6h30 da tarde, você encontra uma dica de série ou de filme e um convidado para falar sobre o tema que o audiovisual traz para a gente. E eu vou começar nosso primeiro episódio da segunda temporada já te provocando. E se existisse uma doença sexualmente transmissível que te deixasse perfeitamente bonita, sem filtro, sem defeito, sem insegurança, você pegaria? Comece a se perguntar aí, porque eu trouxe aqui para conversar comigo sobre a nova série The Beauty, Lindos de Morrer, do Ryan Murphy, que é um showrunner conhecido internacionalmente, fez vários sucessos aqui que eu posso dar exemplo para você, como Pose, que é uma série inclusive incrível que eu vou trazer alguém para falar aqui. Eu te digo, tá na Disney Plus, essa série que a gente vai comentar, mas na verdade eu quero falar sobre algo muito maior do que essa série traz. Eu quero falar sobre o poder da beleza, o preço que a gente está disposto a pagar por ela. E para essa conversa, eu não poderia trazer outra pessoa além da minha amiga e minha apoiadora, patrocinadora do podcast, desde a da temporada passada, da Moringa barra Mariana Credidio. E aí? A Moringa é um salão que transforma mulheres por dentro e por fora, não é isso? Bora falar, Mari? Isso, com certeza. Obrigada, Silva. Mais uma vez, né? Eu já tô de casa, já tô Já tá adorando. habituê. Já sei chegar, já sei sentar, já sei falar. É isso aí. E eu tô muito feliz, porque além de você estar fazendo isso aqui com a gente, né, no podcast, que para mim é uma honra, você também está assumindo a frente das suas redes sociais na Moringa, gravando vídeos, dando dicas. Como é que está sendo essa experiência de se ver no vídeo mais constantemente, né? Confesso que eu tô gostando, assim, já gostava, mas ficava um pouco tímida. Agora, tem uma equipe, né, que tá me acompanhando, então quando eles vão gravar uma vez por mês, toda vez que eles estão lá, parece que surge, assim, uma personalidade. Então, tá ficando bom. Assim, eu gosto muito quando sai um vídeo espontâneo. Então, eles trazem roteiros, mas ao mesmo tempo eu também coloco, porque ali tem conhecimento técnico, conhecimento também do dia a dia, então ajuda bastante a trazer espontaneidade. E é engraçado, né? Assim, eu tenho essa experiência, a minha vida inteira trabalhei em backstage, a vida inteira, né? E nunca me imaginei ficar à frente das câmeras, assim. Pois é, você me falou isso no Que começo. coisa! E a gente, de repente, eu acho assim, é o bichinho da comunicação, né? Pelo menos é como eu enxergo, né? A minha experiência. Eu sou uma pessoa que eu sou comunicativa, com câmera ligada ou desligada. Eu sou a mesma pessoa que você está vendo aqui, você desligou a câmera, você me conhece, você sabe disso. E aí, quando você encontra a sua voz e você percebe que a sua voz também traz a voz do outro, eu acho que essa comunicação, quando ela fica eficaz, é tão gostoso, é tão prazeroso, né? Te dá uma felicidade, né? Sim. Quando conecta, né, uma necessidade também do outro, vai abrindo o diálogo, eu acho isso muito interessante. Assim, a rede social é um pouco cruel nesse sentido, porque você precisa começar a gravar sem retorno, né, que as pessoas não mandam, nem sempre respondem ou mandam comentários, às vezes só vem, nem like, clica ali. Porque é comum. Eu pelo menos também faço isso. Às vezes vejo um vídeo muito interessante, só passei. Depois, hoje em dia eu tenho pensado um pouco sobre isso, assim. Deixa eu voltar, deixa eu dar um like. Porque às vezes é só o rápido ali que passou, mas eu gostei. Então, deixa eu sinalizar que eu gostei. Lógico, até porque você sabe que a rede social, o algoritmo precisa disso. Se você não dá o like, se você não contribui com aquilo, dizendo que chegou em algum lugar e que tá legal aquele conteúdo, não vai ser entregue para o número de pessoas que precisa ser entregue. E eu acho até importante a gente começar esse podcast falando que na temporada passada a gente utilizava trailers dos filmes ou séries que a gente conversava. Nós tivemos que tirar isso por uma questão de entrega de algoritmo. Ou seja, o YouTube não entrega. Se você tem, mesmo que os trailers sejam a peça que as distribuidoras de cinema utilizam para que o filme seja divulgado. Então, tá tudo certo em relação a direitos autorais. Entendi. Você não tá ali quebrando nada de direito de ninguém. Pelo contrário, está ajudando a divulgar.
Mas o algoritmo do YouTube entende que tem um direito autoral ali, que aquele vídeo está rolando para muita gente, então ele entrega menos. Hum, Então, a pedido do Fábio Gideão, que é onde a gente grava o conteúdo do Bora Falar, é quem, inclusive, esse ano começa a administrar o canal para mim. Ó, uhum. a gente vai crescer esse ano, hein? E eu preciso de vocês. Compartilhe esse conteúdo, dê seu like, se inscreva no canal, porque não adianta você só assistir e falar, poxa, seu podcast é legal. Te É isso. agradeço, a gente te agradece. Sim, Mas a sim, gente precisa que o algoritmo entenda isso de uma forma concreta, que foi o que você falou. sim. A pessoa É, precisa participar, né? na verdade, eu tenho um pensamento além, que se o conteúdo interessa, se o conteúdo é relevante, ele pode fazer sentido para outras pessoas, ajudar nessa disseminação e passar para frente, né? Claro, Nem que você vê uma coisa seja. legal, você vai compartilhar com um amigo, marido, mulher, É, namorado, não interessa quem seja, você vai passar aquela comunicação adiante. Porque a gente já recebe tanta fake news, né? Quando pois recebe uma é. notícia legal, poxa, gente, É. vamos dobrar o compartilhamento de notícia legal, de É. conteúdo relevante, né? E a gente vai falar de uma coisa tão interessante hoje. Eu fiquei, assim, surpresa, né, positivamente com a série que você trouxe aí como ideia para a gente conversar. Eu gostei bastante e eu acho que é bem interessante. Então, a gente vai... Acho que os conteúdos aqui hoje vão ser relevantes aí para muita gente. Bora falar. E a série, você já sabe, não tem mais trailer, então eu vou falar a sinopse para você, só entender um pouquinho do que se trata. Se você não assistiu, é bom você dar um pause e voltar depois, porque a gente dá spoiler aqui. Senão a gente não consegue fazer a nossa resenha, né, É. Mari? Olha, a dica de série é The Beauty, Lindos de Morrer. Está disponível na Disney Plus. É uma série de 2026, um drama policial, suspense, terror, sci-fi, é tudo misturado, né? Uhum. Aquilo ali é um bom Muito caldeirão. bem produzido, né? Eu achei. Ryan Murphy, o Muito bem showrunner, produzido. que é o criador, diretor, roteirista. Inclusive, está aqui o nome dele, criado por Ryan Murphy e por Matt Hogson. A sinopse é: num universo glamouroso de alta moda, supermodelos internacionais começam a morrer de forma brutal e inexplicável. Enquanto o FBI envia os agentes Cooper e Jordan a Paris para investigar uma onda de assassinatos, uma descoberta ate- ater- 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 aterradora. Nossa, gente, eu nunca ouvi essa palavra. Aterradora vem à tona. Uma doença sexualmente transmissível capaz de transformar pessoas comuns em versões fisicamente perfeitas, mas agora revelando efeitos colaterais não tão sedutores e letais. E isso é que É. começa a deixar a gente aterrado. Gente, aterradoras, eu nunca ouvi essa palavra, gente. É. Desculpa aí que eu dei uma engasgada. Mari, por que você escolheu essa série? Sim. Então, essa série eu gostei bastante do tema, porque tem a ver com a minha vida, né, no dia a dia, tem a ver com o salão de beleza. E o que mais me fez refletir, né, assistindo a série, foi em relação a que custo essa beleza está sendo buscada pelas pessoas, né? Porque no filme ela mostra claramente que é obsessão, e essa obsessão ela acontece por conta da sociedade, né? Que oprime principalmente as mulheres em relação a essa busca pela beleza e que no fim das contas tem um custo, né? E do mais, assim, Silvia, uma coisa que eu acho que a gente pode explorar também aqui na conversa é sobre como alcançar essa beleza, porque no filme, na série, né? Na série a gente tem também essa questão da beleza rápida, que é um vírus, mas ali você vê que tem gente que se contamina porque quer, que foi atrás. Claro que tem uma questão psicológica envolvida, mas pessoas que também se contaminam sem saber. Então, acho que tem, até no início ali, tem a história do rapaz, né? Que ele quer ficar muito bonito e ele vai atrás disso, então ele se voluntaria para receber esse vírus. Ele não sabe exatamente o que que é, óbvio que ninguém sabe a consequência, mas acaba que é uma coisa que ele nunca foi para uma academia, ele nunca se cuidou, e aí ele quer ficar muito lindo. Então, assim, quando a beleza, eu penso assim, né, quando a beleza é baseada nessa obsessão, nessa questão que a gente é para os outros, a gente também não quer ter muito trabalho. Então, quando a beleza é baseada no bem-estar, ou seja, para a gente mesmo, aí a gente não é nem trabalho, a gente faz porque faz bem para a gente. Então, eu acho que essa diferença enorme entre esses dois tipos de busca aí pela beleza. Perfeito, Mari. E a premissa da série
É simples e perturbadora, né? Porque essa doença, ela começa a se espalhar e quem é infectado se torna absurdamente bonito. Tudo perfeito, o corpo perfeito, o rosto perfeito. Mas o custo, né, que ela cobra é a vida. É a vida. É a vida. A pessoa explode. Sim. Simplesmente, gente, a pessoa plum, explode, tá? Depois de 2 anos. 855 Ah, dias, para sim, ser é. mais Tá. exata. Então, Eu fiz dever de um casa. pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí a gente vê como essa série ela fica brilhante porque ela mostra que a beleza não é só estética, a beleza é moeda social, né? Uhum. E um dado forte que eu trago, segundo pesquisas da Universidade do Texas, pessoas consideradas atraentes podem ganhar até 10 a 15% a mais no salário do que pessoas vistas como menos atraentes, ou seja, beleza? Paga boleto. Sim. E eu vou te falar, a beleza não é só vaidade, beleza é vantagem competitiva. Então ficam essas informações aí para a gente conversar. Você sente que as mulheres buscam beleza só por autoestima ou também por um posicionamento social? Agora eu faço a pergunta sobre a série, que é o que a gente está conversando, mas a sua experiência também por ser proprietária, Uhum. empresária no ramo da beleza, né? Sim, sim. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu vejo, assim, as clientes que entram, muitas delas estão buscando pela questão social, né? Você falou como é? Se é a beleza por autoestima, Por ou seja, autoestima? porque eu quero ficar bonita, quero me sentir melhor, ou por um posicionamento social. Uhum. Então, esse posicionamento social, eu acredito, assim, claro que eu não tenho números, né? Mas, assim, Lógico. ali, né, no salão, Aham. minha vivência no dia a dia, é que esse posicionamento social, ele é um motivo que é a maioria. Porque tem mulheres que, infelizmente, elas acho que nem chegam a pensar sobre a própria autoestima. Tem muitas que entram assim, porque eu vou ficar assim para o marido, ou para enfim, aparecer em tal lugar, ou para. Então, assim, infelizmente acontece muito isso, e eu acho que as mulheres, principalmente, né, tem essa questão que a gente está inserido no patriarcado, então as mulheres, elas têm que atender a um padrão de beleza, né? Então, até a questão do cabelo, que tem a questão do cabelo curto, do cabelo comprido. Quando eu fiz o corte de cabelo mais curto, então eu escutei muito sobre isso, assim, por que você está cortando esse cabelo tão comprido, tão lindo? E até nos episódios aqui dá para perceber que eu saí de um cabelo muito Tem todo o comprido. acompanhamento da sua transição É, a capilar, minha né? transição capilar, exatamente. E eu acho que hoje, pra mim, esse cabelo reflete muito mais a minha personalidade, me deixa mais segura e, assim, naturalmente reflete na minha autoestima, mas isso é só pra mim. Então eu tenho que ter essa segurança também de olhar pra mim, entender. E eu enfrentei um desafio para cortar esse cabelo, porque, assim, tantas pessoas falavam que você balança um pouco, entende? E eu acho que no fim das contas a gente tem esse público sim, assim, no salão eu percebo bastante que as mulheres vão ainda, eh, não é a grande maioria mais, mas assim, eu acho que mais da metade ainda para satisfazer alguém e não elas mesmas. Isso é uma questão, É uma de fato, é realidade, uma né? realidade. E a gente vê a beleza como capital, né? Existe um termo chamado beauty premium, né? Ou beleza premium, né? Que é um privilégio invisível de quem é considerado bonito, né? Um dado. Um estudo Hum. publicado no jornal econômico mostrou que várias pessoas consideradas menos atraentes podem ganhar até 9% menos ao longo da vida. As que são Uhum. bonitas são 10 a 15% a mais e as que Entendi. não são consideradas bonitas, 9% a menos. Isso significa que no mundo real a beleza já é um diferencial econômico. Interessante. Bom, a beleza é o único privilégio que a gente pode tentar comprar. É, a gente tem nós hoje em dia nós temos muitos recursos, né, Silvia, muitos recursos. Até existe um ditado, uma fala que as pessoas costumam dizer que não existe gente feia, existe gente pobre. Existe gente pobre, mal cuidada. É. E você acha que existe uma pressão profissional pela imagem? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E eu concordo que existe essa questão da gente conseguir melhores espaços, melhores posições, melhores salários por conta de pessoas consideradas bonitas. Eu
complementaria com as possibilidades que eu acho que hoje tem muita gente que ainda não vê, que é justamente através do bem-estar e do cuidado, do autocuidado. Porque às vezes as pessoas realmente ainda pensam que para ficar bonita eu tenho que ter essa aparência externa. E o que vem de dentro também reflete no externo. Então, às vezes, não necessariamente você precisa estar com aquele padrão de beleza, mas se você está se sentindo bem, se você está consigo mesma, né, no seu bem-estar ali, segura, e você coloca para fora uma versão mais autêntica, naturalmente você fica mais bonita. Então, Porque tem a energia, né? é, As pessoas esquecem que nós somos feitos de energia. sim. Então, quando você tem uma energia que está aqui brilhando, pulsando, isso, pá, a sua pele, o seu olhar, né? Uhum, é um Os brilho. olhos são o espelho da alma, Sim, né? é um brilho, E quando você tem o olho brilhando, quando você fala, nossa, que pessoa interessante aquela pessoa ali, pegaria, né? E às vezes lógico. você vai olhar, às vezes não é bonita, não é bonito, tá acima do peso, ou tá muito abaixo do peso, ou é mais velho, ou é mais novo, ou é mais nova, não interessa, não Uhum, tá naquele padrão que foi estipulado por uma sociedade capitalista, consumista, onde o que quer não é que você fique bonita, é que você compre, que você faça plástica, que você coloque botox, não sei o quê. Eu não sou contra uhum, nada disso. Eu acho que eu sou contra uma pessoa fazer algo porque os outros acham que ela deva fazer. Isso eu sou uhum. contra, independente do que você vá fazer na sua vida, em todos os lugares, inclusive no procedimento estético. Porque tem gente, e tem muita gente, que perde a noção, né? Que explode antes de Sim, explodir. Agora, sim, fazendo uma analogia à série que a sim, gente está indicando, com tem gente certeza. que explode antes. Olha a pessoa tem uma beiça, É, a pessoa era bonita, ela é. conseguiu ficar feia. Esses dias eu vi um post exatamente sobre isso. Alguns atores, atrizes que de antigamente para hoje completamente É deformados. surreal, né? É, Eu tô é. me referindo até a uma cantora aí, linda, que a menina, você olhava, uma jovem cantora, não Aham. quero processo, não vou falar nome, mas uma jovem cantora, É melhor. linda, loira. Tem a outra morena também. Aham. Que, gente, Sim. tudo bem, um narizinho que queria fazer, tá tudo certo, a pessoa tem que fazer o que ela quiser, ela tem que se sentir bem, É. mas parece que tem um lugar ali que eu não sei o que que acontece, passa o limite, né? A pessoa, eu não sei se ela olha no espelho, não se enxerga mais do jeito que é, eu não sei o que Eu que acho que é essa acontece. busca da perfeição. E é Que não justamente o que fala existe, na né? série. É essa Perfeição busca pela que não há. perfeição, por um lugar que não é dentro, que não é seu, mas é algum lugar assim que as pessoas estão ditando e que você precisa chegar. Só que você nunca vai chegar, porque na realidade o padrão de cada um é um, né? Assim, a referência é uma de cada um. Eu tenho minha referência, digo assim, eu tenho a minha referência do que faz bem pra mim, do que é bom pra mim, que pode ser um cabelo curto e a outra pessoa um cabelo comprido, e não necessariamente um é mais bonito que o outro. Então, assim, essa questão da referência, você nunca vai chegar na referência do outro, porque ela é única. A gente é único, né? Nós somos únicos. Então, partindo desse pressuposto de que nós somos únicos, isso é uma coisa que eu levo bastante ali para o meu salão, né? Que é essa questão de não só vender serviço. Óbvio que eu estou ali para também comercialmente falando, mas assim, eu estava pensando nisso até ontem, antes de assistir até os últimos episódios, sobre como que a gente vende serviço de beleza sem parecer que você está empurrando algo que a pessoa não precisa, porque às vezes parece isso e tem gente que infelizmente também faz assim, né? Mas ali eu busco muito as conversas. Então, assim, ter uma escutativa, entender como é que é a vida da pessoa, o que que ela está sentindo. Porque a partir do que ela está sentindo, eu vou entregar alguma coisa que vai complementar aquilo que ela está sentindo. Porque é para ela e não é para mim. E nem para o outro e nem para ninguém. Aí a gente tem essas situações, né? Da esposa que vai para... Eu quero cortar o cabelo curto, mas meu marido não deixa. Acontece. Já escutei muito isso. Ah, isso é Meu marido demais. não Meu deixa, então não marido vou não deixa. cortar. Mas tudo bem, até aí eu também estou ali para atender essa necessidade, não estou ali também para mudar a cabeça de ninguém. Mas a gente consegue, né, não precisa necessariamente uma cirurgia plástica, coisas assim que alterem toda a estrutura da pessoa, mas a gente consegue, por exemplo, com um corte de cabelo, com uma cor assim de iluminação, trazer um resultado para a pessoa que combine com ela. Então, por isso que eu sou, assim, para mim ali a gente tem muito esse trabalho, né, da escuta, acho que esse é primordial, porque a gente tem muito serviço, tem muita gente que trabalha nesse ramo da beleza que não escuta.
Então, assim, eu quero fazer isso, eu acho que isso vai ficar bem em você, e a pessoa, não, mas será? E ainda tá até meio insegura, o profissional vai lá e faz. E nem sempre ele vai deixar a pessoa num lugar bom. Então, precisa ter essa escuta, precisa entender o que que a pessoa está sentindo, como é que ela está na vida dela, para onde ela quer ir, aonde que ela quer se mostrar, né? Qual é o ambiente melhor, qual é o ambiente mais importante para ela, né? Porque nesse momento eu tenho uma questão na minha carreira que eu preciso me posicionar de tal maneira. Então, um cabelo adequado para aquele posicionamento. Ah, não, eu não estou trabalhando, eu estou criando meus filhos, que também é um trabalho, né, assim, imenso, mas eu preciso de uma coisa, preciso de uma vida mais prática e ainda assim ela quer ficar bonita. Então, tudo isso faz parte dentro dessa escuta. E a partir dessa escuta, a gente entender aí tecnicamente pontos do rosto, traços do rosto e o que que vai ficar melhor, um cabelo curto, um cabelo comprido, pontos de luz. A gente não costuma falar muito sobre isso, né? Mas É. assim, porque fala-se muito do visagismo em relação a corte. Mas aí a gente tem também o visagismo em relação à cor. Você fazer um ponto mais claro, por exemplo, na lateral, você vai expandir um pouco o seu rosto. Se você fizer um ponto mais escuro, você vai diminuir, né? Porque você tem, quando você põe luz, você expande, quando você põe pontos escuros, a sombra você diminui. Então, enfim, tem técnicas para isso e a gente entregar para aquela pessoa tudo que ela precisa, né? A necessidade dela do dia a dia e a beleza. Mas aí, contanto que essa beleza entregue também o bem-estar. Então, eu acho que a gente realmente não precisa fazer procedimentos mirabolantes, mudar completamente buscando uma beleza externa, porque não costuma funcionar. Depois a pessoa vai fazer um outro procedimento, e um outro procedimento, e aí chega nesses lugares aí que você mencionou, É né? onde perde a mão. Tá vendo, gente? Você não precisa tomar a injeção da The Beauty. É só você ir na Moringa. Porque lá ainda nem vai ter 855 dias, você explode. Pelo Não, contrário, você pelo vai ser contrário. iluminada, você vai se encontrar e a autoestima, que é o lugar onde a gente é mais bonito. A Sim, gente não consegue ser bonito se a gente não tiver autoestima. E a autoestima não é ser egocêntrico, egocentrado, egoísta, não é. não, É a gente se amar. se ama. Porque se a gente não consegue se amar, a gente não consegue receber amor e nem dar amor para ninguém, né? Sim, Em que momento a autoestima vira validação? Porque talvez o problema não seja querer ser bonita, talvez o problema seja achar que só assim a gente é suficiente. Então, a gente não quer ser bonita, a gente quer ser suficiente. Você concorda com isso? Olha, Silvia, não sei se a gente quer ser suficiente. Eu acho que a gente. Então, eu vejo muito a sua fala como essa busca, que a gente. É isso, a gente nasce e é ensinado a buscar a validação do outro. O que eu tenho pensado muito, não só em relação à beleza, mas acaba que a gente está falando sobre isso, né? É que a gente faz muita coisa procurando essa validação, porque a gente também projeta no outro aquilo que a gente imaginou que fosse ser uma boa coisa num relacionamento ou num emprego, etc, né? E às vezes aquele emprego, aquele relacionamento não é para você. Só isso, assim, se você for você mesmo, se você estiver bem, tiver com a sua autoestima em dia, né? E estiver entregando uma versão autêntica de si mesmo. E aquela outra pessoa, aquele emprego, aquele lugar não tá te cabendo, e você vai, assim, tem 2 caminhos, de fato. Ou você busca caber, e aí você vai se mudar, você vai se privar, você vai se fechar, ou você realmente muda, né? Você muda de relacionamento, você muda de emprego. Eu sei que não é simples, né? A gente não tá falando de pessoas que têm um trabalho que não dá para trocar, porque tem que ganhar o dinheiro, tem que se sustentar. A gente não tá falando sobre isso. Mas, eu acho que tem pelo menos a gente tem a possibilidade de encontrar o equilíbrio em relação a isso, assim, do quanto a gente também está disposto a se mudar para caber em lugares e relacionamentos que, na verdade, não são para gente. E eu nem estou falando que é certo ou é errado, aquele relacionamento é certo. Não, mas não são para gente. Talvez sejam para uma outra pessoa que ali vai se caber muito bem. Então, por isso que eu digo que a beleza e essa ligação com a autoestima, ela é muito mais, ela no meu ponto de vista, né, ela é muito mais ligada ao bem-estar do que a beleza física exterior. Mas esse bem-estar traz a beleza de dentro para fora. Eu acredito muito nisso. Perfeitamente. E você sabe que hoje a gente não compete só com as pessoas da nossa cidade, né? A gente compete com filtros, né? Um Uhum. dado importante é 60% das mulheres já evitaram postar foto por não se acharem bonitas o bastante. Isso não é vaidade, isso é insegurança coletiva.
A régua da beleza nunca esteve tão alta e a autoestima nunca esteve tão frágil. Aí eu te pergunto, a gente está chegando ao nosso final aqui, passa rápido, é uma É, corrida meu e Deus, a gente já. acha, ai meu Deus, ai, tá acabando. As suas clientes levam fotos filtradas como referência? Você já precisou explicar para alguém, olha, querida, isso aqui não é bem a realidade, Aham, né? aham. De repente até IA, você tá achando que essa criatura Tá existe. querendo. E existe uma padronização perigosa que está Uhum. acontecendo? Diga-me coisas. Acho que sim, né? Isso acontece. Não é muito, assim, o que mais acontece na realidade é trazer, no meu caso, cabelos com cores e com texturas que não são possíveis de alcançar, né, naquela cliente ou até nem mesmo na realidade. Então, a gente tem sim a competição com a IA hoje em dia e as fotos que são trazidas, né? Eh, e eu eu costumo, entrar também nessas conversas com a escuta e com a fala, né, com essa troca, de explicar claramente para a pessoa: "Olha, isso aqui é possível, não é possível", porque também se a gente entra numa onda de querer fazer o que é impossível, aquela cliente não vai sair satisfeita, aquela mulher não vai estar satisfeita, então então não funciona, né. É. É complexo, lógico, né? Você sabia, bom, na série, né, a beleza tem um preço físico. Na vida real, o preço é emocional. Um dado importante: o Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos no mundo. A gente está investindo bilhões para alcançar um padrão que muda todo ano. Que ainda tem isso, né? O padrão Uhum. hoje é um, amanhã é outro, depois é outro. E como Sem é que você dúvida. vai ficar correndo igual cachorro atrás do rabo? Não consegue, Sim, né? Aí você se perde. A indústria da beleza lucra com a nossa insegurança. Isso é uma realidade também. sim. Você acha que existe um limite ético na estética? Você já disse não para uma cliente? Uhum. Isso é uma ótima pergunta também. E eu estava aqui pensando, antes de eu comentar se eu já disse não para alguma cliente, sobre essa exigência social. Porque a gente, mesmo eu falando para você, olha, eu acredito muito no bem-estar, acredito muito que a gente tem que entender como é que a pessoa é, a personalidade, fazer aquela entrega de serviço relacionada à beleza, quanto mais próximo da personalidade daquela pessoa, é melhor. Então, por isso que também cliente no salão é muito bom quando ela se torna fiel. E aí a gente vai conhecendo, porque a cliente vai conhecendo o salão, os profissionais, e o profissional vai conhecendo a cliente. Então, aquilo ali quanto mais vezes ela vai, maior é a garantia de sucesso. Porque você vai se conhecendo e vai sabendo o que você precisa entregar para aquela cliente, né? Mas aí é um equilíbrio também que a gente busca, não só. Pode ser, a gente está falando aqui, eu e você, né? Da gente ficar mais velho, da gente ligar, né? Os Aham, botões e o ficar. F. É, e ser o mais autêntica possível e entender que o bem-estar é base dessa beleza, mas ainda assim a gente vive nessa sociedade. Ainda assim a gente também quer ganhar mais dinheiro, ainda assim a gente também quer uma posição social, ainda assim a gente também. Então, assim, mesmo eu acreditando em tudo isso, também tive já vídeo ou foto que eu não postei, porque eu falei, isso aqui talvez. A gente não, infelizmente, nesse momento, a gente não pode esquecer disso. Então, esse equilíbrio, nesse momento, é importante por conta do lugar que a gente vive, na sociedade que a gente vive. Eu não sei se daqui muitos anos, para qual caminho a gente vai. Se a gente vai mais para atender a essa validação social ou se a gente vai mais para ser autêntico e buscar o nosso próprio bem-estar. Eu espero e eu trabalho para ir para o caminho do bem-estar. E aí eu te respondo, se eu já disse não para alguma cliente. Eu já disse não para alguma cliente, para algumas, né. Assim, no geral, a gente vai conversando muito, eu acho que isso é fundamental no trabalho ali do salão, cabeleireiro, qualquer profissional da beleza, ele tem que conversar muito, tem que conhecer aquela cliente, mas às vezes é preciso dizer: "Olha, isso que você está querendo eu não vou alcançar, eu não vou chegar". E a gente sempre quer fazer o serviço, a gente sempre quer entregar o resultado. Então, assim, o risco de quando você começa e tenta entregar um resultado, quando você sabe que aquilo é difícil de ser entregue ou quase impossível, é muito alto o risco de você ter aquela cliente insatisfeito, o risco de você até fazer alguma coisa ruim, assim, no sentido de ter um resultado feio, né, que não fique bem para aquela pessoa. Então,
Porque não adianta, a pessoa tá linda no seu ponto de vista ou no ponto de vista de outras pessoas, mas ela sai de lá triste, então também não é o caso. Então eu procuro orientar todos os profissionais que trabalham comigo e eu também iniciando os atendimentos, eu falo: "Ó, isso aqui não vamos fazer". E eu já disse não também para quando a cliente traz uma sugestão que eu, como profissional, que tenho conhecimento técnico e também nessa questão dos traços, não vai ficar bom. Eu falo: "Não, isso aqui não vai ficar bom". Claro que acontece, mas eu quero. Ok, a gente faz. Mas é que existem estudos, né? A gente não está falando de uma profissão, beleza também tem esse outro lado, né? Tem a questão do quanto os profissionais da beleza podem nos entregar através de tecnologia, através de coisas boas, né? A gente falou um pouquinho dos pontos negativos, mas tem os pontos positivos também. Então, quantos profissionais podem entregar positivamente em relação à beleza para as pessoas em geral? E nesse ponto, a gente, com conhecimento técnico, a gente está ali também para orientar. Igual médico, né? Como médico, como outras profissões que estudam para orientar. Como você, como cineasta, né, vai falar sobre filme, vai falar sobre cultura, então você também traz seu ponto de vista profissional. Então, nesse caso, a gente também procura falar não, às vezes, quando é possível, mas a gente entende que aquilo não vai ser tão adequado para aquela pessoa e a gente também traz esse olhar, né? É necessário, claro, você tem que colocar a pessoa também numa real. Você quer fazer tudo bem, mas não vai ficar legal. Mas Eu tenho tom, assumo o eu dou risco. um exemplo bem simples, o tom de pele. Às vezes o tom de pele ele não combina com um tom de cabelo específico. Simples assim. É igual colorimetria, quando a coloração pessoal que faz, né? A cor da roupa, a sua paleta. Sim, Isso é real. Isso é sim, real. As pessoas claro. que agora, antigamente não falavam assim, disso. Mas hoje em dia é real. Você usa uma blusa, uma cor assim que combina mais com você e isso tem a ver com o tom de pele. Então, não adianta a pessoa, eu quero ser ruiva, mas aquela pessoa tem um tom de pele que não combina com uma cor quente. Vai ficar ruiva, não vai ficar bom, porque dá olheira. Então, assim, né, deixa a pele às vezes um pouco amarela, uma cara que nem não aparenta saúde. Então, a gente também tem que dizer não por esses motivos, né? Claro, com certeza. Bom, a gente está chegando ao final, como eu disse, e eu quero que você pense aqui com a gente. Quando a gente se arruma por prazer, é liberdade. Quando a gente se arruma por medo, é prisão. Então, fica aí com esse questionamento, com esse pensamento aí, vai pro cantinho do pensamento. É. A gente já começa a nova temporada te provocando de todas as maneiras, né? Bom, eu acredito que a beleza pode ser arte, pode ser expressão, pode ser força, mas ela não pode ser condição para amor, né? Uhum. Para amar, para amor e tudo mais. Enfim, para a gente terminar, é, se você pudesse, Mari, dizer algo para uma mulher que hoje se sente insuficiente, o que você diria para ela? Ah, olha, você com suas perguntas difíceis. A gente nem ensaia, né? Você nem passa Mas as o perguntas. negócio bom é isso, é a resenha, é o bate-papo Tá aí. certo. Então, o que eu diria para uma mulher que está se sentindo que não é suficiente, mude o cabelo. Faz na moringa. Tem um Reels que tá rolando agora exatamente isso. Se você tá se sentindo borocochosinha, mude o seu cabelo. Adoro, Tá rolando. adoro. Mas o que eu diria, e é interessante você trazer essa pergunta, porque eu tenho pensado nisso nos últimos 2, 3 dias, até para fazer É conteúdo. isso aí, é Tá conexão, vendo? véi, tá vendo? É, eu acho que essa mulher, ah, eu iria tentar ter uma conversa, que é o que eu costumo fazer com qualquer pessoa que me procura, não só no... Eu venho de RH também, né? Então, eu gosto muito de ter essas conversas, assim, de conhecer a pessoa. Então, eu ia buscar um pouco nesse sentido de encontrar o que tem dentro dessa mulher, que recurso que ela tem para que ela se veja. Porque, no geral, a mulher que está se sentindo insuficiente é porque ela não está se vendo. A gente tem muitas histórias na vida da gente, né? Que são as histórias principais. E a gente, às vezes, só caminha através dessas histórias principais. E nem sempre essas histórias principais, elas trazem as coisas que são da nossa força. Elas trazem também os problemas, as questões que a gente vive de desafios, mas nem sempre
nessas histórias principais a gente encontra os recursos que nós tivemos para enfrentar esses problemas. Então, quando a gente começa a conversar e encontrar as histórias, porque a vida é multi-historiada, né? Então, quando a gente começa a encontrar as histórias alternativas falando sobre isso e mostrando para aquela mulher a força que ela tem, ela começa a se olhar de outra maneira. E aí, quando ela começa a se olhar de outra maneira, essa busca pelo autocuidado, esse prazer até de se cuidar, até numa academia, ou fazendo um cabelo, mudando, encontrando essa nova versão, ela vem naturalmente. Então, isso é alimentado, é uma bola de neve positiva, né? Então, o que eu diria para uma mulher que está se sentindo insuficiente é para tentar ter essas conversas, ou até consigo mesma, entender quais foram as forças que ela teve ao longo da vida para enfrentar os desafios que levaram ela para chegar naquele lugar, porque às vezes a pessoa está assim também porque já passou por muito sofrimento. Então, encontrar essa força e dar o primeiro passo para se cuidar, seja numa academia, seja num salão de beleza, mas seja também com pessoas em volta que possam mostrar para ela a força que ela tem, porque todas nós temos força e fazemos coisas que são extraordinárias. Então, infelizmente, a gente tem opressões, né, na nossa vida, assim, como mulher. E uma delas é em relação à beleza, como a gente está falando aqui, tem a questão do filme. E, inclusive, tem uma cena no filme que eu achei bem interessante. Da série, Gente, perdão. ela cismou que é filme. Eu cismei. Filme acaba num dia só, você ainda nem acabou a série. Eu nem acabei, ainda falta São episódios. Oxe, desculpa. Não tem problema. E aí, em relação a essa série, eu achei muito interessante a cena que mostra como é o processo do vírus infectando a pessoa. Porque esse processo é um renascimento. Existe a cena ali dele sair de um casulo, né? Isso, quase exato. que uma placenta, né? Uma placenta. Inclusive é nojento, né? Vamos combinar. Mas muito bem produzido. Muito bem. Muito. Então, existe esse renascimento. E eu acho que nós temos que procurar esses renascimentos e a força que existe dentro de cada um. E a autoestima é um guia, assim, é um apoio, né? Que pode, sim, ajudar a gente a sair É a força motriz, sair desse lugar de se considerar insuficiente. E aí, você se sentindo bem, você vai ficando bonita, cada vez mais bonita. Com certeza, você é a sua energia. Mari, muito obrigada pela sua presença. Obrigada mais uma vez pelo seu apoio, né? Por fazer possível esse podcast acontecer. A Mari é apoiadora do projeto desde o começo. Você que está assistindo a gente essa segunda temporada, você quer anunciar aqui, é mais barato do que você imagina. Você me procure, @SilviaSpolidoro, fala comigo, tá? Para você fazer companhia para a Moringa, que está aqui com a gente no vídeo. Além dessa entrega que a gente tem visual, a gente também tem uma entrega no Instagram de postar, de repostar, e isso aí a gente vai fazendo uma comunidade. A gente trabalha para que o podcast cresça esse ano mais ainda. Eu quero agradecer todo mundo que está aqui comigo, que está aí também assistindo, que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas, conteúdo relevante, interessante, né? Além da dica da série, a gente tem também uma conversa madura, importante, né? Com os nossos olhares, trazendo a nossa experiência. A beleza, ela pode abrir portas, mas caráter sustenta a permanência. Então, tá? Dorme com essa. E eu quero agradecer demais, então, a minha querida Mari, da @Moringa_barra. Mais uma vez, muito obrigada. Falaremos ainda mais nessa próxima temporada. Obrigada por você ter vindo, tá? Isso, na Moringa, eu vou falar para cá agora, então. Isso, fala com o pessoal em casa. @Moringa_barra, porque é um lugar que você vai encontrar essa escuta ativa que eu falei bastante aqui. Eu gosto muito de receber as pessoas, entender as necessidades, e a gente está ajudando aí nesse processo de fortalecimento da autoestima. Porque sem isso, realmente, a gente, né? Nós mulheres, principalmente, os homens também atendo homens, também temos o mesmo cuidado, a gente recebe da mesma forma. E é isso, essa troca, comunicação, conversa, que é o que a Silvia também oferece aqui nesse podcast, por isso que a gente está buscando aí novos patrocinadores. É isso aí, vamos embora. Vamos aumentar essa turma aí de patrocinador para a gente continuar no ar e fazer esse trabalho, né? Que a gente sabe que é importante. É maravilhoso, que é você vai ficar famosíssima, já tá só crescendo, entendeu? Meu Deus. Só vai crescer. Eu recebo. O que tiver que ser, eu recebo. Vamos que a juntas. comunicação chegue a mais pessoas, né? É isso que me interessa. certeza. Olha, depois de assistir essa série, eu fiquei pensando, se a beleza fosse perfeita,
e tivesse uma garantia dessa perfeição, você escolheria isso? Ou será que no fundo o que a gente quer não é a perfeição, mas é o pertencimento, né? E para você agora compartilhar com todo mundo que está aí e se inscrever no canal e dar o likezinho aí para o nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas, assista a série The Beauty, que está na Disney Plus. E mais do que isso, se observe. Você está se cuidando? Você está tentando se provar? Fica com essa